Então, eu acho que a ideia dessa conversa, de um dia um pouco em homenagem às perspectivas conceituais gráficas, assim, é a gente pensar quais são essas relações que a gente tem com o design, né? E qual é o papel político do design, tanto no caso das publicações, como na nossa relação com as coisas, um pouco, né? Esse papel de mediação. Então, a gente tem a Tereza, que é a fundadora do Clube do Livro do Design, que é um selo editorial. Começou como um clube, né, Tereza? Você vai apresentar, mas é um selo editorial dedicado ao pensamento acerca do design e à tradução também de títulos estrangeiros no Brasil para ampliar a discussão em português. E a gente tem a Yala e a Marina, que vem de dois, além de uma trajetória de pesquisa e investigação, no caso da Yala, ou no caso da Marina, formada em artes visuais, mas dedicada com a pesquisa à tipografia, mas também atuante no design, e no caso da Yala, com formação em antropologia e com atuação também em design e artista visual, elas também têm experiências para compartilhar com a gente sobre dois espaços de produção gráfica coletivos, o Ateliê Dragão e o Parquinho Gráfico, e especialmente um projeto que elas vêm desenvolvendo. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite de compor essa mesa e poder falar também um pouco sobre a experiência do clube. Bom, eu sou designer gráfica, né? Antes de ter feito design gráfico, eu cursei jornalismo também, então, na verdade, eu descobri o design através do jornalismo. Onde que tá? Nossa, mas desde 2006, enfim, eu trabalho como designer. Comecei no design editorial em revista, depois tive uma passagem também na Cosac Naif, onde também pude experimentar o mundo dos livros, né? E desde então eu tenho trabalhado como designer de livros, editorial, mas também acabo me envolvendo com outras práticas. E eu vou compartilhar aqui um pouco o processo, né, do como surgiu o Clube do Livro do Design e de onde veio esse interesse em publicar. Hoje em dia eu poderia dizer assim que a minha prática ela consiste nessa cama de gato aí, que tem 4 eixos, né? Claro que tem a minha atuação como designer, que na verdade é a minha principal atuação, né? Mas e como leitora também, porque eu acabo me envolvendo também com os projetos que eu acabo desenhando, então de alguma forma eu tenho acabo tendo uma relação às vezes mais próxima, às vezes um pouco mais distante, né? Dependendo do tipo de projeto que eu acabo me envolvendo, mas sou uma leitora também. E mais recentemente como editora e distribuidora, porque para mim não faz nenhum sentido pensar a edição e não pensar como isso vai ser distribuído e como a gente vai conseguir dar vazão a isso, inclusive porque a distribuição é o que também determina, né, a realidade material da própria editora, então para mim é meio indissociável pensar essas coisas todas, e claro que isso acaba se cruzando e tem várias interseções, né. Aqui é um pouco enfim, de alguns dos projetos que eu desenvolvi ao longo desses últimos, sei lá, 16 anos. Então tem muito design editorial, mas acaba também tendo outras áreas do design gráfico que acabam sendo contempladas. Mas o que eu queria falar um pouco é sobre essa estante. Né? Essa estante é uma parte da estante do meu estúdio. Parte dela é dos projetos que eu também já desenhei, das lombadas que eu coloquei no mundo, né? Mas também são os livros de design que informaram a minha prática, né? Então, eu acabei me envolvendo com design gráfico a partir da bibliografia do design, porque, como eu falei, né? Eu fiz jornalismo antes. Durante a faculdade de jornalismo, eu acabei, assim, por acho que uma inquietação, quis fazer uma outra faculdade e acabei achando que o design poderia ser uma coisa que complementaria a minha prática como jornalista, que né, era meu plano, mas no momento em que eu entrei na faculdade de design e acabei me envolvendo com uma organização estudantil, a gente acabou organizando na época da graduação um evento de design chamado N-Design, que era o Encontro Nacional dos Estudantes de Design, onde eu acabei sendo responsável pela programação do evento. E nesse momento da programação do evento, de decidir quem iria falar, né, quem seriam os palestrantes e tudo mais, eu acabei lendo, porque para mim me interessava muito entender como
o que pensavam, né? Como viviam, o que pensavam os designers. E aí, a partir dos livros, eu acabei me encantando. E é o que eu digo, assim, que eu acho que o design, na verdade, nunca deixou de ser um tema de reportagem, assim. No fim, eu abandonei jornalismo e segui o design, né? Mas essa estante, na verdade, eu acho que ela também apresenta muitas contradições, né? Então, contradições de que livros são esses, né? Então, boa parte desses livros são importados, ou se não são importados, são... são importados, são muitos deles em língua estrangeira, acabam sendo uma grande parte da bibliografia em design ainda é em inglês, mas também tem espanhol, em alemão, enfim, outras línguas, né? E isso também sempre me inquietou, assim, né? De que parte dessa bibliografia não ser acessível em português também limita o acesso às pessoas às discussões, né? Não à toa a gente também acaba tendo que discutir ou ler sobre designers de 50, 60, 80 anos atrás, e a gente não consegue atualizar essas discussões nem para a nossa paisagem, porque boa parte desses livros não foram traduzidas, e mesmo no Brasil também é um pouco difícil a gente pensar, né, na publicação. E aí eu gosto sempre de dizer que os livros, eles informam a minha prática, porque muita gente me pergunta: de onde é que tu tira inspiração para fazer os projetos, né? De onde vem, uma pasta do Pinterest, né? Então, e não exatamente, né? Eu acho que na verdade vem também dos livros, e na verdade não só dos livros de design, né? Na verdade, enfim, acaba vindo de outros lugares também. E eu gosto também de dizer que os livros também me ajudam a organizar a raiva. Eu tenho muita raiva, fico muito indignada com algumas coisas que eu acabo lendo, e assim, né? Então me ajuda a organizar um pouco a raiva e racionalizar um pouco isso e tentar encontrar uma saída, uma atitude, né, em relação a isso. Também não adianta só sentir a raiva e não fazer nada com isso, porque senão, né, problemas de saúde grave ocorrerão daí. Aí eu vou falar um pouco sobre a experiência do clube, porque em março de 2020, né, todo mundo sabe o que aconteceu, e, enfim, todos nós em pandemia e em isolamento, e naquele momento, né, eu com o meu estúdio, né, com a equipe, com todas as demandas, né, de organizar também o que aconteceria a partir de então, e inclusive do trabalho, com vários trabalhos pausados e tudo, eu tive uma reunião, né, em algum momento desse isolamento, assim, bem no começo, primeiro dizendo que a minha profissão ia mudar de uma forma radical, e eu acho que ela mudou mesmo. Eu acho que depois alguns livros acabam refletindo um pouco sobre essas mudanças, que eu acabei tentando amadurecer um pouco essa ideia. Mas nesse primeiro momento também eu percebi, assim, muita gente querendo definir o que era esse novo normal, entre muitas aspas, né, que acabou, enfim, sei lá, não aconteceu. Acho que virou uma grande lasanha de sentimentos estranhos, mas também muita gente oferecendo cursos, né, tentando dizer que a profissão vai mudar, então agora não é mais editorial, agora é vídeo, redes sociais. Então, a gente vê uma mudança do campo, né, e na verdade uma mudança do campo que para mim é um tanto pessimista. Eu sou um pouco pessimista sobre para onde essa mudança está nos levando, porque eu acho que a gente não está a caminho de superar uma realidade material complicada. Então, o que vai se tornar, né? Então, assim, isso me deixou muito inquieta. E aí diziam, né, que a gente tinha que aprender novas habilidades, né? E que habilidades eram essas, né? E aí, em algum momento, me deu assim, cara, eu não quero aprender nenhuma habilidade, não vou fazer nenhum curso, nem nada. Eu só queria meio conversar com as pessoas, assim, tipo, meio entender como elas estão enxergando o que vai acontecer também com o que a gente está, né, no nosso trabalho, né? E aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho também, eu sempre, né, como eu falei, esses livros e tudo, compartilhava muitos livros que eu lia, as coisas, isso já é uma coisa que era antes da pandemia. E eu comecei a receber, já no isolamento, muita gente me mandando mensagem, pedindo dica de livro, comentando. Então eu comecei a ver que tinha um caminho pelos livros, assim, de troca, né? Até o momento em que a própria Elaine, lá da UBU, na época eles tinham acabado de traduzir esse livro, que é o Políticas do Design. Na época, um pouco antes, o Ruben Pater, que é o autor do livro, teve no Brasil, a gente também acabou se conhecendo e tudo. E aí ela pediu para fazer uma resenha
online, assim, do livro para divulgar, porque não ia nem ter lançamento do livro. E eu fiquei com isso meio na cabeça, assim, ia ser muito legal. Esse livro foi um livro que me impactou muito quando eu li pela primeira vez. E quando eu vi que ele estava, né, traduzido finalmente, eu pensei, nossa, agora ia ser muito interessante meio entender o que as pessoas iam, enfim, falar sobre o livro, né? E aí surgiu a ideia de talvez fazer um grupo de leitura, né? Então vamos juntar sei lá, na minha ideia eram 30 pessoas que a gente ia se juntar, né? Para discutir sobre alguns livros. Inclusive esse era um dos livros que eu acabei colocando na lista. Só que aí veio essa outra, né, dentro do que eu estava falando, né? Sobre a contradição da minha estante, né? Então... essa estante ela não tinha livros em português, né, livros acessíveis para as pessoas, porque também isso pressupõe, se eu quero discutir com mais pessoas sobre esses livros, então qual vai ser o critério da escolha desses livros, né? Eu me defrontei com a minha estante e mesmo, né, tentando, né, tu percebe que os livros em português eles são muito escassos, né? E isso também acaba gerando um problema. Aí me veio a ideia de fazer esse clube de leitura, né? E aí eu meio tive algumas premissas, assim, né? Então, que ele deveria ser sustentável, ou seja, pagar as pessoas envolvidas, porque na época eu tinha uma produtora também me ajudando a pensar, né, o evento, e para mim era muito importante que ela fosse remunerada por isso, e, enfim, que a gente pudesse pagar toda a estrutura para fazer isso acontecer. Que ele fosse acessível, aí eu botei assim que ele tinha que custar menos que um Netflix, assim, nem sei, hoje em dia o Netflix até é muito mais caro do que deveria ser. Alcance nacional, que pra mim era muito importante, que tivessem pessoas de outros lugares, que não fosse só uma coisa, sei lá, de São Paulo, enfim, sendo expandido, né, de São Paulo. E o mais diverso possível, também com grupos subrepresentados, mas que também tivesse uma diversidade de experiências também, que eu pudesse ter pessoas que têm um estúdio, que já tem 20 anos de profissão, mas que pessoas que estudam, que estão no primeiro semestre da faculdade, pudessem participar da discussão. Então isso também era para mim importante, que essa discussão ela dissesse respeito a todo mundo, né? E na verdade para mim fazia. Aí eu gestei esse projeto durante 7 dias, né? Parece o gênesis, assim, da coisa. E aí a gente colocou essa página no ar, que era uma lista de livros e como participar e tudo mais. A minha ideia, quando eu fiz a planilha, né, porque eu começo com uma planilha, todos os projetos que eu faço começam com uma planilha. E aí eu, 30 pessoas, né, então vamos entender com 30 pessoas. Só que na verdade vieram 300 pessoas, muita gente veio. E aí ficou aquela coisa, né, o que a gente faz, fecha as inscrições, mas ao mesmo tempo, tipo, não, acho que vamos dar vazão a todo mundo que está vindo para também entender o que vai acontecer. Bom, esses aqui são, né, os livros que a gente leu, então ao longo do ano inteiro a gente leu esses livros e debateu, era um livro por mês. Então a gente fez um grupo de livros em português, aí em algum momento para mim era muito difícil deixar alguns livros de fora, depois eu explico porque um dos livros é o que a gente acabou traduzindo, que é o livro da Corita Quente, que é o Aprender de Coração. Tá, aqui não tinha sido traduzido, então eu queria queria muito que mais gente conhecesse a Corita, então vamos fazer esse grupo, mas aí eu acabei fazendo um grupo separado, para também não excluir as pessoas, e aqui foi depois que a gente acabou seguindo mais um semestre e os outros livros que a gente leu no semestre seguinte. Aqui tem um pouco a abordagem das pessoas que a gente conseguiu reunir, obviamente está mais centrado ainda no sul e sudeste, acabou também refletindo um pouco isso, mas também fico muito feliz a gente ter conseguido, né, juntar outras pessoas de outros lugares. Aqui é um pouco, né, uma amostragem de todo mundo. Aqui meio um pouco das dinâmicas de como funcionava, então aqui foi o dia que a gente leu o livro da Corita, que é esse que a gente traduziu depois e tudo, então era uma coisa foi bem emotivo esse dia, assim, todo mundo compartilhando uma imagem dela. E aí eu acho que tem uma coisa assim que pra mim era muito importante trazer as discussões próximas à nossa paisagem, assim, pra mim não me interessava muito discutir o livro do designer dos anos 50, homem branco, sabe, que janta com os clientes e toma drinks, que é uma realidade muito diferente das pessoas que vivem de design, né, no Brasil, e isso a gente está falando de São Paulo, e pessoas que vivem em outros lugares têm outras realidades materiais muito diferentes também, então
Para mim era importante isso, e aí eu comecei também a pedir com que outras pessoas escrevessem resenhas, né, já que a gente tinha um excedente financeiro, né, tanta gente que participou, eu comecei a comissionar textos de outras pessoas, porque para mim é muito importante pensar uma economia a partir das publicações. Para mim não me interessa ficar publicando se isso não gera retorno financeiro, assim, eu sou meio radical nesse sentido. Depois dessa experiência eu entrei meio num hiato, né, a pandemia acabou se arrefecendo, eu estou acelerando para também não tomar muito tempo. Mas aí eu fiquei com uma sensação assim de, cara, tem um legado aqui dessas pessoas, porque todo mundo fala que designer não lê, né? Designer não lê, só olha livro de figura, né? Tem essa piada assim. Nós também temos fotógrafo. Também não lê? E aí, não, eu acho que na verdade essa experiência acabou provando que designers primeiro são muito interessados em conversar sobre a profissão, acho que querem ter um canal de interlocução, e leem, se preocupam e se importam, acho que esse é o ponto também, se importam com o que fazem, querem ter um propósito naquilo que fazem, embora muitas vezes a força de atrito do próprio capitalismo acaba trazendo muita desilusão para que isso de fato seja exercido, né, com toda a potencialidade. Bom, mas aí depois desse tempo assim, refletindo sobre o que eu vou fazer, né, com tanta gente que se reuniu e tanta gente que eu conhecia a partir dessa experiência do clube de leitura, e aí veio uma ideia, então quem sabe a gente começa agora a traduzir de fato alguns dos livros que eu gostaria de ver traduzidos, né? E aí foi quando a gente se transformou numa editora. Eu sou péssima com nome, hoje em dia eu nem acho que o Clube do Livro do Design é o melhor nome para essa editora, mas eu não tinha, esse é o nome que tem, bora, né? Então é isso que eu, né, pensei, então vamos lá, vamos abrir uma editora, vamos entender como é que funciona. Só que é isso, né, eu não tinha dinheiro para fazer e tal, então eu comecei com um financiamento coletivo no Catarse para publicar o primeiro livro, que é o Inimigas Naturais dos Livros, que fala sobre a história das mulheres na impressão e na tipografia, uma história não contada dessas mulheres, né, então existe um grande debate sobre presença feminina na gráfica, né, que todo mundo conhece o Gutenberg, enfim, conhecem vários nomes, mas, né, as mulheres estavam lá desde o princípio e essa história também merece ser contada. Foi quando a gente teve essa ideia de fazer essa tradução e fizemos o financiamento coletivo e foi bem emocionante, assim, ver todo mundo, né, mobilizado. Então, muita gente que participou do clube compartilhando, então foi uma coisa bem emocionante. Esse é o livro que a gente publicou, então a gente traduziu e publicou, isso foi em 2022. Aí, bom, como eu falei, fala sobre essa história das mulheres, então tem alguns fragmentos de um facsímile, né, de um livro publicado em 1937, nos Estados Unidos, também falando sobre o dia a dia de outras mulheres que também publicavam, também imprimiam e tudo mais. Depois, em 2020, agora estou um pouco perdida nas datas, mas acho que foi também em 2022, eu passei por uma situação muito, assim, de constatação de precariedade muito grave no meu estúdio, e eu tinha já lido um livro chamado Imprecariado, de um designer e pesquisador italiano chamado Silvio Lorusso, e eu pensei, cara, esse livro tem que ser traduzido. Então, assim, eu quero dizer assim, que eu organizo a minha indignação e eu tento trazer isso também nos livros. Que fala um pouco sobre essa dissonância cognitiva que qualquer profissional criativo e bem focado nos designers acabam enfrentando num cenário de precarização do trabalho. Então, é a típica situação em que você acredita que o teu estúdio é o teu laptop e beleza, eu vou lá na Vila Buarque tomar um café latte de R$15 dentro do café gourmetizado e enquanto você está trabalhando, porque teu estúdio é lá, né? Então, assim, é uma dissonância cognitiva que a gente também está operando entre precariedade, mas não assumir também essa precariedade, porque tem um verniz, né, da nossa profissão que lida com criatividade. Então, obviamente, a gente não pode se comparar a um trabalhador uberizado que entrega comida, né, em termos... É injusta essa comparação, mas ao mesmo tempo também existe um cenário de precarização e de se colocar em muitas situações de risco, né.
e exploração do trabalho e tudo mais. Então, e aí tem isso também, a ideologia a ideologia empreendedora acaba também dando esse verniz, né, de que você pode empreender, então no seu... aquela coisa do CEO de MEI, né, então acaba tendo isso também no design, e para mim eu queria muito discutir essa questão. A gente acabou fazendo outras coisas, né, então entre elas essa canga aqui, muito trabalho e pouco salário. Isso é muito trabalho. Aí a gente chamou também, aí tem isso, sempre tem uma ideia da gente trazer também pessoas para comentarem esse livro. Então a gente chamou o Túlio Custódio, que é uma pessoa que fez o doutorado dele sobre precariedade no trabalho criativo, então também é um pouco como isso é percebido, porque isso foi um italiano que escreveu. Interessante ver como essa precarização é percebida em países do norte global, mas como isso também aterriza no Brasil, era uma questão que a gente também queria entender. Esse é o livro que acabou sendo publicado pela gente. Aí eu só vou falar rapidamente, um pouco antes da gente publicar o livro, o próximo livro, né, o que eu percebi, assim, né, que a gente era percebido como uma editora de nicho, né, o nome do Clube do Livro do Design já era... Então, assim, sempre que a gente tentava mandar um livro para o jornal, ou um livro para alguém fazer uma resenha, para 451, sempre é uma coisa meio, não vou dar esse, né, não vou dar esse livro, é um livro de nicho, E eu não acho que nenhum dos livros que a gente publicou é um livro nichado. Na verdade, eu acho que é um livro que conversa com outras áreas, eu acho que tem cruzamentos com outras profissões. Não, é um livro que, enfim, não acho que é um livro de design técnico especificamente. E aí eu estava com a ideia já de publicar, traduzir o livro da Corita Kent, que eu vou falar na sequência, e aí eu pensei, bom, então, já que ninguém está dando a mídia pra gente, a gente vai fazer a nossa própria mídia. Foi um momento que eu, uma ideia megalomaníaca, eu acho também, pensei, vou fazer um podcast narrativo sobre design, sobre os nossos livros. É para falar sobre os nossos livros, então o nosso livro é o ponto de partida. E aí a gente criou o Lombada, que, enfim, acho que foi um momento assim, de também realizar talvez algum desejo latente de fazer reportagem com design. Então, eu vou passar rapidinho o trailer aqui do podcast que a gente fez. Achei. É uma lâmpada. Que eu... tá. A gente acha que vai ter que ser o som do computador. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: o design está em todo lugar. É uma lâmpada, uma montanha-russa, o letreiro de um ônibus, o mapa-mundi. Tudo tem design. Tá, mas como que os designers têm essas ideias? De onde elas surgem? Quem diz o que é e o que não é design? Design é realidade ou ficção? E onde os designers buscam inspiração? Isso vem de muitos lugares, das vivências, das conversas, do ambiente. E também dos livros. Os livros de design influenciam até o que a gente entende e comunica sobre o que é design. Eu sou Teresa Bettinardi, designer, editora e fundadora do Clube do Livro do Design, uma pequena editora dedicada a publicar livros sobre design em português. E esse é o Lombada. Todo mês você vai ouvir aqui histórias que têm um livro de design como ponto de partida. Das ciladas do trabalho precarizado até o primeiro relato publicado em livros sobre o Brasil. De uma gráfica ocupada por mulheres em Minas Gerais a uma freira que revolucionou o mundo da arte e o ensino na Califórnia. Vem aí a primeira temporada do Lombada, uma produção original do Clube do Livro do Design. Estreia dia 5 de setembro na sua plataforma favorita. Porque uma lombada sustenta qualquer assunto. Aí a gente fez, 4 episódios do podcast, depois eu transformei esse podcast em um livro, porque para mim era importante que depois eu tivesse um produto, para conseguir financiar essa empreitada toda e tudo mais. Então a gente acabou publicando esse livro, que é as transcrições de algumas das entrevistas que a gente fez com os participantes dos episódios e as transcrições dos próprios episódios. Então a gente acabou chamando outras pessoas que não eram só designers e tal, então tem artista, tem a Glicéria Tupinambá que também refez o Manto Tupinambá, e para falar do último livro que a gente queria tratar, tem editora, tem psicanalista, tem uma galera aí. Tudo isso para
divulgar a Corita, que é o terceiro livro que a gente acabou publicando, traduzindo, né, que é essa artista da pop art, uma freira católica americana que fez esse livro, que na verdade é resultado dos quase 30 anos de experiência em sala de aula no ensino de arte. Convido todo mundo a conhecer essa figura fascinante, ela é realmente apaixonante. E a gente, né, traduziu o livro dela, que enfim, é a origem também um pouco do clube. E aí eu só vou falar sobre o último livro, né, que na verdade é isso, assim, só também para finalizar um pouco a conversa, para falar como, para mim, a questão do Clube do Livro, ela da editora é uma extensão da minha prática. Então, todos os dilemas que eu acabo encontrando na minha prática profissional, né, de questões que eu acabo me debatendo no ofício diário, eu acho que eu acabo trazendo isso de alguma forma nos livros que a gente publica, né? E aí esse último livro que a gente traduziu e publicou, na verdade era um panfleto que tinha sido publicado nos Estados Unidos há alguns anos atrás, de um professor que fala sobre tipografia e luta de classes, né? Então a divisão do trabalho dentro da tipografia, então de como a gente, nós designers, né, acabamos esquecendo o chão da fábrica, né? Então a distância da gráfica acaba nos afastando do chão da fábrica, e que na verdade muitas lutas sindicais e lutas sobre direitos do trabalho aconteciam nessas gráficas e que, né, hoje em dia com o trabalho digital isso totalmente desaparece. E tem um outro texto, são 2 ensaios, e um outro ensaio fala sobre o poder do design enquanto sonho de autonomia, que é um pouco essa aspiração do design, né, de ter de um poder transformador e tal, e que na verdade a gente encontra diversas limitações materiais, inclusive, e de quem encomenda o trabalho, na verdade não são os designers, então a gente tem pouca autonomia sobre o que a gente faz, mas existe um discurso, né, embalando, né, dando uma utopia. Aí a gente fez também um trailerzinho, que eu não sei se vai dar pra passar. IBM machines can do the work, so that people have time to think. Machines should do the work. That's what they're best at. People should do the thinking. That's what they're best at. Machines should work. People should think. Machines should work. People should think. Machines should work. People should Bom, e aí é isso também, como o próprio Taylor fala, né, na verdade colocar o design gráfico na história do capitalismo, e na verdade a história do design também é a história dos meios de produção, então quando a gente está falando de inteligência artificial e machine learning, a gente também tem que pensar, enfim, quem são os agentes envolvidos nessas transformações, então, no quanto isso também impacta o nosso dia a dia, então assim, o que eu tenho visto nos últimos 4 anos é que essa profissão, na verdade, está meio desaparecendo, assim, os designers gráficos, então é engraçado a gente estar aqui numa feira de publicação e, na verdade, sei lá, eu sei que todo mundo já fala há muito tempo que o livro vai acabar, e tudo bem, o livro não vai acabar, eu não acho que vai acabar, mas eu acho que a maneira como a gente trabalha, ou a maneira como a gente entende esse trabalho, ela está mudando, assim, ela está se acelerando, e eu acho que a pandemia também acentuou uma outra coisa, né, nos últimos 4 anos eu tenho percebido muito isso, que é uma dificuldade de diálogo mesmo, assim, eu acho que tem muita gente urrando, né, assim, tentando ganhar questões no grito, ou sei lá, e a gente está tendo umas dificuldades, assim, de encontrar um entendimento de utopia mesmo, assim, de horizonte, né, então acho que é um pouco sobre isso, e desculpa, talvez tenha mas era isso, então, que eu queria comentar. Eu acho que, embora a sua fala traga perspectivas bastante pessimistas, no sentido de pensar esse lugar do design na estrutura capitalista, assim, acho que no seu gesto pessoal tem uma certa busca por autonomia em poder traduzir, assim, né, poder fornecer os meios de traduzir um pensamento que te interessa, agenciar essas discussões, então, e de distribuir, né? Se eu não consigo fazer meu livro, o livro que eu, enquanto editora, meu selo editorial, não consigo fazer ele circular dentro de um sistema que está estabelecido, estou tentando disputar esse mercado construindo minhas próprias ferramentas, de alguma maneira.
Então, acho que nesse ponto tem uma busca por estratégia de autonomia com proporções bem diferentes, né? Mas quero escutar da Marina e da Yala como que surgiu, então, né? Tanto o Ateliê Dragão como o Parquinho Gráfico e o projeto de práticas coletivas. Vocês querem que eu comece por aqui? Sim, pode passar. Eu acho que tem umas imagens do Parquinho do Dragão. Pode passar o... o drone. E tem mais um, ó, vocês ficam umas duas coisas. E tem um passador de sorte também. Deixa eu só pôr isso, deixa eu... Gente, desculpa. Deixa eu... Essa aqui. Foi? Esses somos nós. Que nem Daniela comentou, o convite era para a mim, né, Marina, a Yala e a Laura, que não pode estar presente hoje, que organizou com a gente esse projeto de que a gente vai contar melhor. Mas, além de nós três, tem também o Bruno Mendonça e o Lui, que é nosso produtor. E o Bruno estava fazendo uma interlocução crítica, enfim, só para mostrar as nossas carinhas. Aí aqui a gente tem imagens desses espaços que receberam esse projeto, né, chamado Práticas Coletivas em Design Queer. Do lado esquerdo a gente tem o Parquinho Gráfico. Acho que ela pode contar um pouco mais como funciona o espaço. Ali no meio o Ateliê Dragão. E, por último, o PSSP, que é o Publication Studio do São Paulo, que é uma plataforma global de publicação sob demanda. Também posso explicar um pouquinho como funciona. E esse projeto partiu da gente, mas também como sendo idealizado pelo Publication Studio. Boa tarde, agradeço a presença de vocês aqui. Então, o Parquinho Gráfico, ele é um corpo. Acho que dá para dizer assim, ele é um corpo, porque ele não se trata somente de um espaço, ele se trata de um lugar em que pessoas ocupam com suas corporalidades. Então, por isso mesmo é muito difícil definir o que é o Parquinho Gráfico. Mas, de modo geral, o Parquinho Gráfico ele existe dentro da Casa do Povo, que é um centro cultural. E o Parquinho Gráfico ele se configura basicamente em uma rede de pessoas que atuam no design gráfico, mas também nas artes em geral. E somos muito assim, singulares nas nossas práticas. Então, a gente não se une em torno de uma palavra como coletivo, a gente prefere se nomear enquanto agrupamento de pessoas. E o nosso agrupamento ele se organiza principalmente a partir de pautas políticas. Então, a nossa expressão maior dessa organização vem através de mutirões, por exemplo. Então, esses mutirões eles funcionam do seguinte modo: é uma chamada pública em volta de algum tema ou a partir de um convite que alguém nos faz. E então nós organizamos um dia de organização para produzir coisinhas. Então, cartazes, então, por exemplo, nós organizamos mutirões e aí produzimos alguns cartazes, entre outras coisas. Por exemplo, esse cartaz que está escrito Fique Trans, Fique Viva, foi um cartaz produzido no nosso mutirão transgráfico, que aconteceu agora em janeiro, por conta do Dia da Visibilidade Trans e Travesti. Então, essa é um pouco da expressão de como a gente atua enquanto agrupamento e também em torno das pautas políticas. E acredito que essa seja a nossa maior expressão. O Parquinho Gráfico também associa algumas técnicas de impressão, então serigrafia, gravura, a própria tipografia, e fica aberto o convite para vocês conhecerem, se não já conhecem o Parquinho. E esse é o nosso arroba Parquinho Gráfico. Bom, sobre o Ateliê Dragão, na verdade ele é também... Também não somos um coletivo, a gente se encontra nesse espaço e eventualmente produz junto ou não.
Mas o que a gente queria comentar um pouco sobre esses espaços é que eles foram muito importantes para esse projeto específico que a gente vai mostrar, porque, enfim, a nossa vontade era de abrir um pouco o acesso a essas ferramentas que a gente tem, visto que em São Paulo são muito poucos ateliês de gravura, né? Também a gente tinha a Oswald de Andrade, que tinha um excelente ateliê de gravura que acabou de ser desativado. Então é isso, cada vez mais restritas as nossas opções nesse sentido. Então, somos 9 agora e ficamos na Barra Funda e é isso. Antes de entrar, gente, só uma pergunta, que eu acho que é uma curiosidade que eu tenho também, assim, quando eu penso em produção gráfica, a gente pensa em meios de produção, né? Você precisa de meios de produção que, em geral, você não tem disponível no espaço doméstico, privado. Você até tem muita gente aqui que consegue produzir, publicar zines, até livros com uma impressora, mas são muitos recursos, assim. Então, como que aconteceu também essa construção de um espaço que tem esses meios de produção, sabe? Assim, como que esse espaço foi formado? Eu acho que antecipando um pouco até uma pergunta que você tinha feito para a gente por escrito, assim, sobre as estratégias de autonomia, justamente desses espaços, né? Eu acho que o Dragão é uma miscelânea de coisas, assim, eu cheguei atrasada, assim, no processo de formatação desse espaço, né, como ele é hoje, porque, enfim, algumas pessoas que já estavam lá antes fizeram todo o corre de ir atrás dos equipamentos, mas muito de ficar ligado, assim, gráficas que estavam sendo desativadas, equipamentos que estavam sendo vendidos, sei lá, uma universidade em Guarulhos que estava se desfazendo de uma prensa litográfica. Coisas assim malucas que a gente foi pescando e conseguiu montar esse acervo, sei lá como chamar, de equipamentos. E no caso do parquinho eu acho que é um pouco parecido, porque tem agrupamentos de pessoas que frequentam esse espaço e que tinham bagagens diferentes e atuações em espaços na cidade. E acho que isso também, fez parte de como montar esse acervo de equipamentos. E aí, pensando no Publication Studio, mais especificamente, conversando com o Laura também sobre a atuação, o Publication Studio é uma rede global, eles têm vários títulos online, e a ideia é que você pode pedir ao Publication Studio São Paulo para imprimir algum desses títulos se você se interessar. Então, você entra nessa plataforma e contata o Publication Studio São Paulo para imprimir um livro sob demanda. E aí, para isso, claro, precisa dominar esses meios de produção, e esse primeiro pontapé veio dessa plataforma global. Então, tem uma máquina de risografia, uma impressora laser, uma máquina de hot melt, que é aquela que faz a lombada com cola, né? Então, todos os Publication Studios têm esse mesmo equipamento em comum. Mas eu acho que isso é imprescindível, assim, claro que existe esse primeiro investimento, ou essa primeira busca por como juntar essas coisas, e depois disso ficar perto dessas ferramentas e desses recursos para conseguir entender melhor as etapas, né? E se apropriar dessas etapas e entender, enfim, acho que responsabilidades envolvidas em cada etapa da produção gráfica, né? De livros ou de outras experimentações como os mutirões. Quer comentar sobre o parquinho? Não. Contemplada. Tá bom. Eu acho que assim, uma realidade de muitos, principalmente artistas que trabalham com fotografia, fotógrafos, é que a gente, antes de publicar, desconhece os processos gráficos. Pelo menos eu só, de fato, conheci quando eu entrei numa gráfica. Me aproximei dos trabalhadores da gráfica e entendi como funcionavam aquelas máquinas enormes, né? Quem teve formação em artes visuais já passou por serigrafia, gravura, entende o processo de impressão com mais facilidade, mas eu acho que tem um distanciamento dos designers do chão de fábrica, mas tem das pessoas que publicam também. A gráfica virou esse lugar que você entra em contato com um prestador de serviço, entrega um projeto e recebe depois, né? Sem ter conhecimento dos processos de produção, assim. Então acho que tem esse lugar também, um desejo, principalmente dos artistas, de se reaproximar dos processos de produção, inclusive como estratégia de autonomia. Mas vamos conhecer então o projeto. Não, mas acho que é isso mesmo. Saber como imprimir, encadernar, né, manusear, tudo isso faz com que a gente preste mais atenção, né, em
E aí isso talvez não esteja tão distante desse tal chão de fábrica. A gente... Uma das perguntas, né, uma questão que a gente fez muito antes de começar esse projeto, ele foi um projeto contemplado pelo PROAC. A gente começou ele em novembro do ano passado. E uma das questões que a gente se fez enquanto escrevia, né, o projeto era como o design de letras ou com letras pode desestabilizar o funcionamento binário da nossa linguagem escrita. E aí a gente se pergunta como construir um vocabulário visual que dê suporte ao desenvolvimento de uma escrita queer, não binária, para além, né, ou em complemento ao sistema ELO, que a gente já conhece bem. A gente queria entender, enfim, como que o design entra nessa história. Sim, e acho que uma coisa também importante da gente pensar junto com isso tudo é a escrita comum que as pessoas associam ao vocabulário não binário, que comumente é conhecido como, sei lá, o uso de um X, ou um tempo atrás o uso de um arroba, ou às vezes de um espaço, ou às vezes de um underline. Então, esse projeto vem muito com essa vontade de propor outras imaginações visuais mesmo e práticas para criação dessas novas suportes para criação de linguagem mesmo. Então, o design é uma forma de criar linguagem. Então, esse projeto vem juntamente com essa vontade de pensar outras formas de escrever e também atualizar a própria língua. E é isso, nesse sentido, né, a nossa ideia era oferecer um espaço de diálogo, colaboração em pesquisa e experimentação gráfica coletiva, que tivesse focada justamente no que ela estava falando, né, nessa problematização das categorias que moldam a nossa escrita, a norma culta, e aprofundar essa discussão sobre linguagem neutra e como a gente pode interferir na escrita pela via do design. E aí, contando um pouco sobre como a gente estruturou essa programação, né, esse percurso formativo, que teve aulas, debates e oficinas sobre linguagem, gênero e design. A gente desenhou, né, um percurso formativo para 10 pessoas, selecionadas por meio de uma convocatória. E aí a gente teve 5 ciclos ao longo do primeiro semestre desse ano. Cada ciclo temático, né, digamos assim, tinha uma aula aberta online, um encontro em que haviam debates e oficinas de experimentação. Então tinha na manhã a gente tinha mais esse momento de discutir a aula que passou, né, a aula online que tinha acontecido, e à tarde experimentar com as ferramentas que a gente tinha no parquinho e no Ateliê Dragão. E, por último, a gente teve encontros de leitura crítica em parceria com o Bruno Mendonça, que aconteceram online também e um pouco atravessaram todo esse processo. Aí tem o nome de todos os participantes, Emir, que participou conosco, que está aqui. Acho que é legal mencionar, né? Então vamos lá. Design Queer foi feito por Bea, Benedicto, Brenda, Kiki, Bruna Morim, Emir, que está aqui, Gaia, Gracine, Leonardo, Lívia, Natê, Priscila, Roberto, Are e Yara também. E, bem, as aulas online, a gente fez um print da aula de Félix, que também está aqui. Pode passar. E aí, enfim, a gente teve esse grupo selecionado de 10 pessoas que se encontravam presencialmente, mas essas aulas também puderam ser acompanhadas pelo público espontâneo, então as inscrições dessas aulas online eram para quem quisesse. E aí depois a gente se reunia nesse pequeno grupo para discuti-las presencialmente. E, enfim, aconteceu pelo Zoom, tinha essa interação síncrona com a pessoa que estava dando aula, mas depois as aulas estão no YouTube para quem se interessar, gravadas. E acho que também uma coisa legal de comentar é que essa disponibilidade desse material online é uma forma de também descentralizar a forma como a gente pensa o design, né? E faz o design, de uma forma que as pessoas possam acessar fora de uma sala de aula, né?
também, fora de um ambiente acadêmico, que tenha acesso a alguma discussão, que seja em uma outra plataforma. E óbvio que também isso envolve um suporte material, que é a necessidade de internet, a necessidade de computador, mas ainda assim é uma expansão de bibliografia, por exemplo. Bem, é isso. A gente tem aqui todos os nossos professores. Adri Azevedo, Zé Mariano. Acho que eu vou botar no Adri para a gente falar de quem aqui. Enfim, a gente ficou pensando, né, quais seriam as possíveis entradas nesse tema para discutir essa queerização do design. A gente vai chegar lá nesse tema, mas, enfim, quais seriam essas possíveis entradas? Então, a gente chamou o Adri para falar que está nesse campo da linguística, né, para discutir linguagem não binária. Depois, segunda aula, a gente conversou com o Zé para pensar também um pouco racializar o debate, e aí ele vai falar dessa crise do binário racial e, enfim, coloca esse termo do mestiço e historiciza esse termo. A pesquisa dele é muito incrível. A gente podia ter colocado os Instagrams, né? Félix, que está aqui, maravilhoso, designer, que também está nessa produção independente, poderia estar aqui na mesa junto com a gente também, fanzines, gravuras, etc. E a aula também teve uma atividade prática online. E aí, uma aula mais técnica, né, sobre tipografia, que teve Paulo Chagas e B. Benedito, que além de estar participando do grupo, também é tipógrafo, entusiasta do poder manual, pesquisador da tipografia. E o Paulo é designer e fundador do Bloco Gráfico, obrigada. E, por último, Flash e Ravel, que discutiram mais essa questão de publicação independente. Eles trabalham muito também com tradução de materiais latinos, fizeram uma viagem pela América Latina super grande e contaram bastante sobre esse processo. Flash e Ravel também tem essa editora que se chama Edielo, que é uma editora de publicações voltada para... não voltada, né, mas são publicações de pessoas trans, travestis, negras e indígenas, do sul global, e é uma editora bilíngue também. Fica o convite para vocês conhecerem. E há uma coisa muito interessante nessa editora, que ela tem um conselho editorial assim, muito vasto, composto de várias pessoas que, obviamente, né, fazem essas leituras críticas e sensíveis dessas publicações. Faz parte desse conselho editorial também, e tem alguns títulos bem interessantes para vocês conhecerem. Qual o canal de YouTube que estão as gravações? Que a vontade tem. Do canal do YouTube, achei que estava perguntando da editora. A gente mandou o link, tá? Chama Práticas Coletivas em Design Queer. Eu acho que os links são não listados, mas aí a gente envia, de repente você manda seu e-mail, passa seu e-mail no final, a gente manda. Passa o André. A gente pode. Tá bom. Quem se interessar. Bem, aí acho que... bom, uma foto dos encontros presenciais, né, desses debates. Aí registros mais dessa experimentação prática, né, mais mão na massa, talvez. Esse registro é num parquinho gráfico. E, por último, esse print dos encontros online para leitura crítica. Então, o Bruno também fez esse acompanhamento. Além de discutir o que estava sendo produzido nas oficinas, foi legal porque um pouco tentou fazer essa conexão com as pesquisas individuais de cada pessoa. Pesquisas acadêmicas ou não, né? Acho que é importante dizer que esse grupo também é bastante heterogêneo nas expertises, assim, né? Então tem pessoas mais do texto, da tradução, da performance, ou artistas e designers também, mas não só. É isso, essa pergunta nos assombrou, né, desde o momento que a gente escreveu o projeto, porque ela, eu acho, não sei se ela concorda comigo, mas acho que ela não tem resposta até agora, né, e aí pode, se quiser passar, tem algumas, arriscando, assim, alguns caminhos para a leitura desse termo queer, né,
que é um termo que resiste a uma definição, às vezes é alinhada a ideias de rejeição, recusa, desvio. Foi bastante importante para a gente esse texto do Paul Soleres, que é um designer e pesquisador canadense. E é isso, ele fala dessa dimensão política do termo queer, né, que assume qualidades expansivas ao longo da história. Então, que essas qualidades não estão necessariamente confinadas a gênero, né? Tem a ver também com essa dimensão do desvio. E, enfim. Vou ler essa frase. O que é queer? Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro e nem quer como referência. E então, sinto que muito do que nós fizemos em práticas coletivas no design queer foi justamente não aspirar práticas que fossem normativas, nem práticas que pudessem voltar ao centro, ou terminá-las em si. Foi muito um processo de criação, um processo de abertura. E por isso que enxergo muito nas conversas que tivemos, e também de experiências próprias com o design, que é você se dar essa coragem ou esse medo de você fazer uma coisa que você não tem certeza e que você não sabe se vai dar certo. Muito do que é queer é justamente você não saber se vai dar certo. E também, por isso, não tem como aspirar ao centro de algo que não pode ter sucesso. Então, acho que queer se relaciona com design nesse lugar. O queer que a gente está propondo, não propondo, mas fazendo nesse projeto, né? Que é pensar essas práticas de modo coletivo. Então, a partir dos corpos das pessoas. Então é isso, várias possibilidades de abordar esse termo, né? E tentar traduzir, talvez. Aí a gente traz um experimento do Laboratório Gráfico Desviante, de que a Laura fez parte. E eles fizeram esse experimento que era um cartaz a partir desse termo do Freud, desse ensaio do Freud de 1919, que é uncanny. E as possíveis traduções para essa palavra uncanny nos pareceram interessantes para cercar o termo queer, né? Enfim, todos que vocês estão lendo aí: desviante, incomum, esquivo, anômalo, oblíquo, etc. E a gente foi curioso, assim, porque depois que a gente tinha quase terminado, né, os encontros, a gente se encontrou com esse texto de Denise Portinari, que é pesquisadora do Rio, se eu não me engano, e o nome do texto é Queerizar o Design. E aí foi de encontrar muitas coisas que a gente já estava pensando, de pensar o queer como uma agência, né, como verbo. E aí essa definição nos serviu melhor, porque pensar em como problematizar, né, e transviar a participação do design na reprodução e materialização dessas estratégias de normatividade, né. Esse texto discute um pouco isso, né, quais são os modos de agenciamento queer. E o queer como verbo é mais do que estranhar, é produzir o estranhamento, né? No vernáculo queerizar, de novo, nessas traduções que a gente já viu: desviar, entortar, desconfigurar, transmutar, tornar estranho o que parecia familiar. E aí, de novo, a gente foi se deparando com outros pensadores que estavam colocando essa questão do queering, né? Do queerizar como um verbo. E é isso, uma coisa que Paul Soleres também propõe é que não há uma história queer, né? Apenas história de atos queer, nem tampouco tipografia queer, apenas ações queer de leitura e escrita e desenho, enfim. Que é que eu sinto que talvez tenha sido o nosso maior desafio em fazer esse projeto, né? Que é não chegar a uma definição do que é queer ou do que é um design queer. Que é aquilo, é feito por pessoas queer, não é feito, como que é isso? E aí, finalmente, a gente vai mostrar registros das oficinas e também de referências que foram importantes para a gente, né? O laboratório é justamente um grupo que se formou circunstancialmente num programa público que chamou-se Design Queer
Cidade Queer, desculpa. Eu trouxe o livro aqui, se alguém se interessar depois. E dentre essas atividades, uma delas era o Laboratório Gráfico Desafiante, de que a Laura participou. E aí tem alguns experimentos tipográficos com essa tentativa de chegar numa vogal queer, né, que era... o grupo partiu de retalhos de stencils, então, tipo, a Laura conta que a história era que outra pessoa tinha feito stencils e deixou os pedacinhos das letras espalhados na mesa. E aí eles começaram a remontar esses retalhos para chegar em novas letras híbridas, né? Caracteres híbridos, que são filhos de várias letras. Enfim, mais uns exemplos disso. E aí, exemplos de como isso parte do analógico vai para o digital e também continua essa experimentação no computador, enfim, a partir desses primeiros recortes. E aqui 2 tipografias criadas também a partir desses estímulos, desses experimentos práticos. Também podem ser baixados. E aí tem um outro coletivo que, na Casa do Povo, né, pelo Publication Studio, a gente recebeu Félix, que é uma pessoa que faz parte desse coletivo franco-belga, que também está discutindo a tipografia como ferramenta de desviar a linguagem, né? No caso, a língua francesa, né? Então, os exemplos que eles têm, a gente pode passar, fazem sentido no francês, né? Mas eles tem algumas estratégias para isso. Então, eles fazem algo parecido com esse experimento de Laura, que junta pedaços de letras e cria um novo caractere, né, uma nova letra, mas também tem outras formas de descentralizar a leitura, né? Então, por exemplo, colocar como se fossem 2 leituras, uma em cima da outra, e aí você tem 2 caminhos de leitura, né? Sempre pensando nessas terminações, por exemplo. Acho que pode passar. Bom, eles têm uma tipoteca também, que você pode baixar essas tipografias que são tipografias tradicionais, mas com essas inserções, né, com essas letras a mais. Aqui acho que fica mais claro. Isso também são terminações, né, que podem ser usadas, acrescentadas ao fim de uma palavra, né, e que juntam o feminino e o masculino. É um pouco... Aqui tem um exemplo de aplicação, né, num texto corrente disso. Então, esse auteur seria uma mistura de autor e autora, né, no francês. E, enfim, alguns experimentos mais visuais, talvez. Essa intromissão, né, visual no texto. Acho que é assim. Aí esses exemplos desses glifos, né, com essas letras também híbridas. Aqui a gente no MASP fez uma oficina lá no MASP que tinha um pouco essa mesma ideia de desenhar novas letras para um vocabulário inclusive. A gente partiu de carimbos prontos de EVA, então algumas pessoas optaram por retalhar esses carimbos que já vêm prontos e criar suas novas letras, ou então interferir em material impresso. Aqui a gente tem alguns exemplos do que foi produzido na oficina. E aí, enfim, tem esse caractere que também, parecido com esses outros exemplos que a gente já viu, faz essa fusão do E com A com O, cria essa nova vogal. E ela passou rápido a foto que ela aparece, mas vários trabalhos viu. Vocês estão me vendo aqui agora. E aí, enfim, algumas serigrafias que a gente fez também a partir de monotipia, que era só uma serigrafia que não tem uma matriz gravada. Registros dos nossos encontros. Essas são as caixas de tipos móveis de madeira, que tem lá na Casa do Povo, no parquinho. E à direita, alguns experimentos a partir dessa técnica. Quer comentar as atividades? A gente propôs algumas atividades diferentes, né, práticas. Bom, algumas das atividades que nós propomos nesse dia foi, por exemplo, usar rolinhos para criar
letras e essas... Exato, sim, perfeito. Usar rolinhos para criar letras e essa relação precisava ser assim, distanciada em relação à folha ali. Então você molhava o rolinho na tinta e desenhava isso na parede. E aí você criava um alfabeto e esse alfabeto iria se complementando com o alfabeto das outras pessoas. E aí, no final das contas, um grande alfabeto seria formado por diversas formas feitas por várias pessoas. Então, não uniformizar isso. Eram 3 atividades diferentes, né? Essa primeira, do rolinho. 3 formas de desenhar letras, né? Perdão. Que seria a segunda forma, que partiu dessa engenhoca, que era não sei se dá para ver direito, mas a gente fez essa cruz de madeira e aí todo mundo segurava, né? O máximo de pessoas, às vezes tinha mais de uma pessoa segurando em um lado, mas enfim, segurava essas cordas e tinha que rolar uma negociação ali, um cabo de guerra para desenhar a letra. E aí, isso são alguns resultados. Bom, tinha uma terceira que não tem foto aqui, mas que envolvia molhar o barbante num nanquim e fazer esse desenho a partir dessa ferramenta mais fluida também. Aqui a gente tem algumas decoupagens que foram feitas a partir dessas letras que tem aqui, né, que apareceram nas oficinas. Depois isso foi digitalizado e Emir B. e Gracini enfim, tentaram entender um pouco, encontrar módulos nessas letras e trabalhar isso digitalmente para a gente ter uma tipografia que outras pessoas possam usar, né? A gente ainda não chegou 100% lá, mas estamos caminhando para isso. E aqui tem alguns exemplos a gente tinha também... a Laura tem uma impressora de recorte. Então isso aqui é uma brincadeira com essa impressora de recorte. Tem mais de um papel sobreposto, né? Esse preto que vocês estão vendo na frente é um papel que está vazado, ele está com essas letras recortadas e atrás tem outras impressões. E aí a gente empilhou essas coisas e enfim. Só para mostrar alguns desdobramentos, né? Que partindo dessas atividades, a gente depois foi trabalhar nisso digitalmente ou não. E aí imprimiu serigrafias, isso aqui é uma serigrafia impressa nas oficinas também, que também parte dessas mesmas letras que a gente desenhou lá no primeiro dia. Aqui tem também pedacinhos dessas letras que se tornaram outra coisa, foram recortados nessa impressora de recorte, enfim. Desdobramentos, né, desse primeiro encontro. E aqui, eu acho que essa imagem é bem representativa dos encontros, porque está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né. Do lado esquerdo tem o pessoal remontando os recortes, trabalhando no computador, aqui pensando no que ia ser impresso em serigrafia, e lá na mesa do meio fazendo monotipia. Então era tipo uma grande turbilhão. Acho que essa imagem também representa muito sobre uma coisa que a gente discutiu um pouco, que é a metodologia de trabalho, né? Nós não temos uma metodologia de trabalho. É basicamente você fazer o que você precisa e o que você deseja fazer. E até então isso vinha com dúvidas, mas depois isso se abriu, porque a gente entendeu que parte dessa prática queer é justamente não ter uma forma certa de fazer, e muito menos uma forma certa de trabalhar. Parte dos relatos que algumas pessoas nos deram em alguns momentos foi justamente sobre o quão cansativo é trabalhar seguindo regras, quão cansativo é trabalhar recebendo ordens ou tendo instruções nítidas do que você precisa fazer. Então, essas ilhas, acho que demonstram muito bem como as criações elas podem acontecer sem necessariamente uma metodologia fixa de trabalho. E que no final tudo se reúne. É uma imagem muito bonita, porque lembra um pouco de um arquipélago, né? Ou seja, um arquipélago é um conjunto de ilhas, mas em si elas são soltas, elas existem, elas coexistem.
Então, parte dessa prática coletiva é justamente coexistir com outras práticas, e não definir uma prática somente. Não, eu ia falar uma coisa que eu estava observando, que pode ser um equívoco, e aí vocês me corrijam, por favor. Mas uma coisa que me pareceu muito interessante no projeto é que a tipografia, para mim, ela me remete a um processo de industrialização, onde se criaram padrões de letras, de formas, inclusive para que isso pudesse atingir largas escalas, né? E vocês têm um processo de tradução muito interessante, porque vocês partem do tipo para causar estranhamento em algo que foi produzido para a gente ler de uma maneira absolutamente confortável, né? Eficiente, sem nenhum desvio, né? A gente não tem, é diferente de pegar, estou trabalhando em arquivo, você pega arquivos, textos escritos à mão, difícil que é lidar com a letra da outra pessoa, né? Tá ali tentando decifrar aqueles códigos que são muitas vezes desenhos, assim. E aí vocês fazem um pouco o processo inverso também, né? De partir do tipo para produzir estranhamentos e talvez tornar uma leitura menos confortável no sentido de menos óbvia, menos decifrável tão rapidamente. E que a sensação que eu tenho é que ela, não sei se força, mas convida a fala a também ser reimaginada. Porque a gente tem uma fala que foi conformada numa língua escrita, várias falas que são conformadas também em várias outras línguas escritas. Mas a gente tem também uma língua escrita no momento que convida a gente a conformar outras falas, né? E também como imaginar a sonoridade para essas imagens. Fiquei pensando um pouco nisso, assim, enfim. Isso também acho que cabe práticas coletivas de leituras queer, assim, dessas tipografias, né? Não, legal você comentar isso, porque isso é uma pergunta que apareceu, que a gente se fez e que apareceu, o coletivo belga também comentou com a gente que isso acontece muito, tipo, como ler essa coisa, né, essa mistura de letras. E aí eu acho que tem essa frente de atuação que é mais visual e mais da textualidade, e tem outras propostas que são legíveis, de fato, né, que tem uma sonoridade conhecida. Então, até aqueles exemplos do pessoal francês, é isso, às vezes eles só escrevem uma forma e outra, uma em cima da outra, né? Então ambas são legíveis, mas você tem que escolher algum caminho ali. Então eu acho que essas duas formas, né, a reimaginar a oralidade ou então pelo caminho visual, se ajudam, assim, né? E vão se desenvolvendo juntos. Bom, gente, podemos abrir, eu acho, se alguém quiser fazer algum comentário, também os designers que participaram do projeto. Vou continuar passando as imagens, claro. Aqui só para... Ou alguma curiosidade também, alguma pergunta, inquietação. Eu acho que são muitas questões que suscitam isso, assim, até querendo conversar um pouco com a Tereza também, né? Pensar isso, qual que é acho que, para mim era uma pergunta meio óbvia que não cabia fazer, mas agora eu acho que tantas coisas foram tiradas do lugar, que eu me pergunto qual que é o lugar do design no mundo, assim, né? Porque, a princípio, é isso. Eu imagino que tem um papel do design de conformar um pouco a forma das coisas, né? De escolher uma forma que possa ser, talvez, esteticamente interessante, mas também funcional, né? Tem um pouco esse lugar de escala industrial, né? Isso, a gente tem um mundo todo formado por escolhas de design o tempo inteiro, né? Então, um pouco, qual que é o lugar do design para vocês hoje como pessoas que praticam design como ofício, mas também estão pensando conceitualmente essas estratégias de formas, né? As coisas do mundo, assim, um pouco. Tereza, deixa eu chamar. Vocês querem comentar? É a pergunta para mim mesmo? É para todas. Para todas. Bom, qual é o lugar do design? Não sei, eu acho que na verdade talvez o lugar do design é bem menor do que a gente imagina. Não sei, eu acho que na verdade talvez todo o meu exercício, assim, até pelos livros que a gente acabou publicando no clube, é talvez de entender as limitações desse poder, né? E principalmente do poder que eu acho que, se a gente parar para pensar na história do design como ela também foi sendo conformada, né?
é também uma história muito baseada na figura do herói, né? Então, assim, a história do design, ela foi conformada de uma forma que não cabe mais, assim, quer dizer, é um pouco falida, assim, né? Então, até olhando a apresentação de vocês, assim, para mim é uma coisa de reimaginar o que é isso, né? Então, reimaginar essa forma que não é conformada, né? Então, assim, como isso pode adquirir uma outra forma, né? Uma outra forma de existir. Embora eu também fique me questionando na forma como o design ele também está muito interligado com a maneira como os meios de produção, enfim, como a própria engrenagem do capitalismo funciona. Então eu vejo também, até uma pergunta que eu acho que queria também provocar um pouco, de entender como esse ecossistema também se financia, né? Porque uma coisa é essa prática da investigação, e que eu acho que ela, né, acontece, ela acaba acontecendo em função também da vontade das pessoas envolvidas e tudo mais, mas ao mesmo tempo como isso acaba sendo uma outra instância que não está... Que ou ela é cooptada por um mercado, né, também, que a gente também pode problematizar isso, mas como são universos também distintos, né, porque eu vejo, né, o trabalho das oficinas e tudo, parece um lugar de uma utopia, né, assim, de um espaço onde essas coisas são possíveis, mas que ao mesmo tempo eu fico também me perguntando muito, e por isso que eu digo que também acho que é importante a gente assumir os limites da nossa própria atuação, para também ter um cercadinho de frustração, para ela não ser tão transbordante, né, a ponto de nos paralisar, mas é também de entender qual é o caminho entre fazer isso, porque assim, ao mesmo tempo que isso é um ofício, uma investigação, né, um tema de reportagem, ou o que seja, isso também é um ganha-pão, né, isso também tem um outro aspecto, né? Então, como conciliar os dois? Eu acho que esse é o papel do design. Eu acho um pouco pretensioso até ficar se perguntando qual é o papel, sabe? Porque tem uma coisa de meio de micropolítica mesmo, assim, de convivência. E que pode ser através do design, mas pode ser através de outras coisas, da comida, enfim. Daí eu acho que a gente consegue nivelar. Não sei se eu estou sendo muito... talvez esteja pensando meio alto aqui com vocês, mas talvez o design é uma das coisas que podem nos ajudar a conviver, sabe? Então, mas enfim, queria também ouvir vocês. Eu penso que quando você pergunta isso, automaticamente vem na minha cabeça J. Mombassa, que enfim, artista, pesquisadora, e ela tem um texto que se chama Rumo a uma Redistribuição Anticolonial da Violência, acho que é isso. E nesse texto ela vai falar sobre como o design produz violência. Então, penso que talvez uma tarefa é não produzir isso, mas também pensar como fazer isso. Então, talvez seja pensar como que o design ele produz uma realidade material, ele não só produz, mas engaja realidades materiais. E por vezes essas práticas materiais estão incorporadas em nós mesmos. E quando eu digo incorporados, eu digo no sentido do nosso corpo mesmo, porque eu penso design enquanto corpo. Penso que se você tem um corpo, você pode usá-lo e fazer o que você quiser com ele. Então, não sei, você pode adicionar uma textura, você pode adicionar uma cor no seu cabelo, você pode retirar uma parte do seu corpo, você pode excluir uma parte do seu corpo, você pode adicionar uma parte do seu corpo, você pode usar próteses, por aí vai. Então, penso o design nesse sentido muito íntimo do corpo, mas também penso no design na sua relação extremamente material do que você faz com isso. Do que você faz com o seu próprio corpo e o que você faz para engajar o seu corpo no mundo. Então, eu penso que design e corpo está relacionado e tudo isso tem a ver com criação de ficção. Eu penso muito que um dos papéis
não sei, talvez, ou tarefas, seja a gente criar ficções. Acho que usar o design para criar coisas que a gente só imagina. E aí, quando você imagina, você cai em um lugar do impossível. E ao cair nesse lugar, você cria realidade. Então, acho que o design está nesse lugar de você usar o seu corpo para criar e ficcionar e também, então, materializar o que você tem vontade de fazer. Eu penso um pouco que talvez seja por esse lugar e também sobre criar redes e infiltrar lugares. Pensamento que se trata de você ocupar alguns lugares não porque eles são legais, mas porque talvez você possa falar alguma coisa que desagrade ou fazer alguma coisa que não seja interessante. Então, acho que se trata de uma prática de desobediência que o nosso papel, enquanto designers ou pessoas que criam coisas, seja interessante de olhar. Então, de repente, pensar que você pode participar de feiras independentes ou ser uma iniciativa independente e você falar aquilo que não pode ser publicado ou você fazer algum tipo de material que alguém disse que não seria possível. Então, acho que você se der essa coragem de ser um pouco mais desobediente. Eu vou só deixar uma recomendação, gente, em fazer uma pergunta final, se alguém quer contribuir. Tem um texto que eu não vou lembrar o nome agora, meus neurônios já estão parcialmente queimados, mas que foi publicado no site da revista Zoom e foi traduzido pela Daniela Queiroz, que é uma das parceiras do festival, que faz uma reflexão sobre, aí trazendo um pouco para o campo dos fotolivros, sobre como muitos livros dos fotolivros publicados, acho que a partir dos anos 2000, não lembro qual recorte temporal, acabam seguindo uma norma de páginas brancas, imagens, sei lá, centralizadas, com uma capa de tecido creme e uma imagem. E ela faz uma reflexão sobre como isso também é um padrão, por exemplo, herdado desse lugar do norte global, das galerias de cubo branco, como a gente passou a se relacionar com as imagens nesse lugar super hermético, né? Então eu acho que, trazendo para o nosso campo, né, pensando nas iniciativas de desobediência de tipografia que vocês trazem, eu acho que também cabe a gente pensar uma desobediência das formas como um todo e dessas relações com as imagens também, né? Porque a gente acaba, pensando nessa relação com a tipografia, né, sempre adotando um vocabulário, uma gramática, uma tipologia, né, de elementos que já são previsíveis, mas que às vezes foram conformados segundo regras que a gente não escolheu também, né, que não correspondem aos corpos que estão se relacionando com aquele trabalho, por exemplo, né. Então, enfim, eu acho que a gente também faz o esforço na Imaginária de se aproximar de outros espaços criativos, para que a gente também não fique fechados hermeticamente no nosso campo, onde se criou um modo de fazer e um modo de pensar, né? Então, que a gente se aproxime do pensamento do designer como trabalhador, para pensar o artista também como trabalhador, eu acho, né? Porque a gente está sempre, embora tenha espaços de experimentação com uma autonomia invejável, né? A gente está sempre em negociação com outros interesses também, né? Dos espaços de circulação, né, dos espaços, às vezes, de comissionamento de um trabalho. Eu acho que tem essas relações de jogo que a Teresa também coloca, né? Quando muitas das pessoas aqui estão negociando, por um lado, um espaço de criação e busca de expressão, né, de algo muito íntimo e, às vezes, coletivo, com um jogo de interesses, de um jogo comercial capitalista, né? Como equilibrar esses dois espaços, assim? Quem tiver resposta. Eu não sei se tem como equilibrar, na verdade. Né? Acho que é a cultura mesmo. Eu acho que eu concordo. Eu fiquei pensando nessa coisa da utopia também que a Teresa levantou. Eu acho que é um pouco utópico e eu acho que também só aconteceu porque a gente tinha financiamento do PROAC. Então, claro, existem essas negociações. E é isso, eu também diagramo livro e também, faço marca para cliente.
tipo, também tem esse trampo da sobrevivência do dia a dia, que a gente tem que fazer, conviver com essas outras utopias para continuar sobrevivendo, eu acho, sabe? Eu falei até, compartilhei com o grupo nos últimos encontros que a gente teve, que é isso também, eu estou um pouco estafada, eu acho que desse ambiente acadêmico, porque também estudando, sei lá, fazendo mestrado. Quantas normas? Exato, enfim. E aí eu saí desse projeto com a sensação de que isso me nutre tanto quanto esse ambiente acadêmico ou mais, enfim. E isso convive com essas outras táticas de sobrevivência comerciais, talvez, né? Mas, não sei. Até tu comentou sobre esse texto do fotolivro, né, de como... Acho que é importante também, mais do que talvez a gente entender qual é o poder do design, né, as potencialidades do design, eu acho que é entender qual é o sistema simbólico que está implicado na nossa prática, sabe? Como eu falei, né, eu trabalhei na COSAC, na IF, né, que é essa editora que todo mundo tem como uma referência, né, dos livros de arte e tal, e teria me ajudado muito também se eu tivesse lido algum livro sobre precarização do trabalho nesse ambiente. Então, de entender que esse ambiente também ele é economicamente precário, e ele é precário por algum motivo. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente esteja discutindo de uma forma mais radical. Eu sinto isso, né, que a gente está discutindo precarização do trabalho, questões sobre, talvez a gente tenha chegado num esgotamento tão grande, né, em todas as instâncias e acelerado por né, a própria pandemia, talvez tenha também acelerado esse processo, mas a gente cada vez mais se entender como trabalhador. Porque isso é uma discussão que invade qualquer tipo de ação. Então, espaços utópicos ou espaços que a gente consiga se sentir acolhido e tal, também dependem dessa realidade material que a gente precisa construir, sabe? Então, eu acho que é importante, principalmente, assim, entender que a gente faz parte desse sistema simbólico e que, às vezes, a gente está também operando dentro, né, de demandas que não são necessariamente nossas, né? Então, também entender quais são as nossas demandas e entender quais são as demandas do outro, que nem sempre elas estão em harmonia, na verdade. Por isso que eu acho que, em algum momento, tem que rolar uma revolução, assim, porque não tem conciliação, né? Então, mas aí eu tenho outra fala, talvez. Então eu acho que, antes de estratégia de autonomia, são estratégias de sobrevivência, né? Infelizmente, né? Então a gente está tendo que ter essa Entendendo a autonomia como sobrevivência também, sim, nesse sentido, né? Autonomia como, antes de tudo, uma sobrevivência. Total. Acho que outra coisa que se relaciona com o que a gente está falando é a própria legibilidade, né? É claro que a gente precisa que o design seja normativo, porque a gente precisa produzir política. Então, se a gente precisa produzir política, a política precisa ser comunicada de uma forma que todas as pessoas entendam. Então, vamos sim seguir uma norma, um guia. E acho que aí que está a grande virada, que é você, então, produzir outras formas de comunicar mensagens. É também um tópico, mas eu gosto mais de ficcional, que é justamente isso. Se você produz formas legíveis de comunicação, você alcança mais pessoas. Então, se você não produz isso, você alcança outras pessoas. Então, acho que depende dos seus interesses. A política institucional precisa de ter uma comunicação visual consolidada. Então, faz parte da própria forma de organização social que a gente está. E acho que era isso que eu não teria a falar, muita coisa também, mas acho que já volta. Gente, bom, eu acho... esqueci o nome. Não, eu acho que a gente pode encerrar com essas várias considerações, mas queria agradecer muito vocês, Marina, Yala e Tereza, e Silvia, que ficou também com a gente até o final. É isso, convidar vocês a acompanhar a programação. Amanhã tem mais. Amanhã a gente tem conversa sobre edição, sobre residências como espaços de fomento criativo, assim, né? Como criar ambientes férteis para a criação. No nosso caso, de livros de artista e fotolivros. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também à presença de todas, todos e todas aqui.